São Paulo apresenta plano de imunização e quer vacinar todas as crianças contra a Covid em até 3 semanas. PIS/PASEP, governo libera calendário de pagamento do abono para 2022. Você já ouviu falar de kefir? Hoje nós vamos conhecer o que é e quais os seus benefícios para a saúde. Fique com a gente, o Notícias do Bem está começando agora. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tá no ar o nosso Notícias do Bem. A partir de agora, a gente tem muita informação para você na tela da IPP-TV, a sua TV missionária. Então, seja muito bem-vindo. Você que estava acompanhando o nosso Manhã IPP aí com a Lídia Dica, ou você que está chegando agora no nosso Notícias do Bem. A gente vai junto aqui, ao vivo, até a 1 da tarde. E se você está no nosso horário alternativo, a gente fica junto até às 8 da noite com muita informação, então, para você. Além de todos esses destaques que você conferiu aí, a gente vai trazer, claro, muitas outras notícias no seu dia. Lembrando que hoje é terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022. E olha só, a gente já lembra você que você pode participar com a gente aqui do nosso Notícias do Bem. Você que está acompanhando o nosso programa, fique à vontade para interagir. Use o nosso espaço, use o nosso chat, deixa aí a sua mensagem, o seu bom dia, o seu boa tarde, o que você está fazendo, de onde você está falando. Fique à vontade para conversar com a gente, esse espaço é todo seu aqui no nosso Notícias do Bem, tá certo? A Tainá não está com a gente hoje, ela está com um probleminha pessoal, mas está tudo bem, fiquem tranquilos, está tudo em ordem com a Tainá. Amanhã, se Deus quiser, ela já está de volta aqui com a gente no comando do nosso Notícias do Bem, tá certo? Então, fique com a gente vai começar com informação, a gente vai começar com notícia. O Mackenzie tem mais de 150 anos de história e parte desse registro está fazendo parte da exposição Isto é Mackenzie. Notícias do Bem foi conhecer de perto essa mostra que permanece até março. Confira aí. A exposição marca os 150 anos do Instituto Presbiteriano Mackenzie, com objetos exclusivos do acervo do Centro Histórico e Cultural da instituição. A amostra é dividida em 4 blocos. O primeiro retrata a implantação, quando o casal norte-americano Chamberlain e o reverendo George e a esposa, a pedagoga Mary Ann, instalou-se em São Paulo em 1870, com o objetivo de cuidar da igreja presbiteriana já existente e fundar uma escola que aceitasse a todos. A exposição ela está concebida e construída a partir da nossa história documental e do desenvolvimento dessa história. Ela nasce, então, ela tem um início com o relato, a narrativa sobre os primeiros anos daquilo que era a escolinha da professora Mary Ann, depois a escola protestante, na sequência a escola americana, hoje Colégio Presbiteriano Mackenzie, São Paulo. Nessa evolução, tanto nos painéis que estão expostos com textos, quanto no mobiliário, no desenvolvimento tridimensional da exposição, nós apresentamos fotos, mobiliários, itens de acervos, um acervo institucional que nós preservamos, guardamos e agora parte dele, é um acervo de mais de 400 mil itens, parte dele, uma pequena fração, está aí apresentada nessa exposição. A segunda parte da exposição mostra o período de consolidação, que foi de 1921 a 1961. Um dos destaques é a reprodução idêntica das primeiras carteiras. Naquela época, o Mackenzie foi inovador e reuniu meninos e meninas na mesma sala, não fazendo distinção de sexo, credo, raça ou etnia. Os outros blocos apresentam a nacionalização da instituição de 1962 a 1969 e a expansão de 1997 até os dias atuais. Basta vir ao campus Higienópolis, né, do Mackenzie, por qualquer uma de nossas portarias, seja pela Itambé, seja pela Maria Antônia, pela Consolação ou pela Piauí.
basta chegar em qualquer uma das portarias e dizer que vai visitar o Centro Histórico Cultural Mackenzie. Se a pessoa não for do Mackenzie, não for um aluno, não for um professor, um funcionário, vai ser cadastrada ali na portaria, naturalmente, não há nenhum custo para isso, é só o registro de entrada, vai entrar e além de ter contato com o nosso belíssimo campus, basta vir caminhando até o prédio número 1, que é onde fica o Centro Histórico Cultural Mackenzie, e a exposição ela está organizada nas salas do térreo do prédio e uma sala no primeiro andar. Então são assim que ela está disposta. É só chegar aqui, dizer que quer visitar a exposição, entrar, chegar, visitar e conhecer um pouco mais da nossa história. Muito bem, tá aí então a exposição Isso é Mackenzie, você pode visitar a exposição até o mês de março, é só você procurar ali as portarias do Instituto Presbiteriano Mackenzie e conhecer um pouco mais a respeito da história da instituição. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando aqui o nosso Notícias do Bem, você que está interagindo aí já através do nosso chat, Ricardo Reis com a gente também, direto de Araçatuba. Ricardo, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso Notícias do Bem, seja muito bem-vindo. A Maria Lebre também está com a gente, deixou o seu olá, deixou o seu bom dia. O Vardito Martins participando também com a gente aqui no nosso chat. E, claro, Reverendo Marco Severo participando com a gente, deixando o seu recado, deixando o seu bom dia. Reverendo Marco Severo e toda a audiência da Rádio Rumo ao Sertão. Lembrando, você que está acompanhando a gente aí pela Rádio Rumo ao Sertão, seja muito bem-vindo ao nosso Notícias do Bem. É um prazer imenso recebê-lo na nossa programação. A Rádio Rumo ao Sertão todos os dias transmite simultaneamente o nosso Notícias do Bem. E falando em rádio, se você ainda não tem o aplicativo da nossa Rádio Pinheiros, está perdendo tempo. A gente lembra você, a Rádio Pinheiros também transmite aqui o nosso Notícias do Bem simultaneamente. Então você que está nos acompanhando pela Rádio Pinheiros, muito obrigado pela sua audiência, seja muito bem-vindo. E fica a dica para você. Entre na sua loja de aplicativos iOS ou Android, procure por Rádio Pinheiros, baixe o aplicativo e você vai ter música cristã de qualidade 24 horas por dia, você vai ter momentos de devocional e, é claro, você vai ter a nossa programação ao vivo aqui da IPP-TV sempre para você. Você vai estar acompanhando pela Rádio Pinheiros tanto Manhã IPP como o nosso Notícias do Bem ao vivo aqui. Então a gente tem uma programação muito especial enquanto você está trabalhando, enquanto você está fazendo alguma coisa em casa, enquanto você está no carro, você pode ouvir a gente aí pela Rádio Pinheiros. Então baixe lá o nosso aplicativo e fique com a gente, acompanhe com a gente mais esse canal de comunicação. E olha, muita gente está de férias nesse comecinho de ano, mas com a tecnologia, né, está cada vez mais presente na nossa vida, fica cada vez mais difícil de se desligar totalmente. Alguns profissionais, mesmo em recesso, acabam executando tarefas ou sendo consultados durante o período de férias. Por outro lado, o conceito de equilíbrio entre vida pessoal e trabalho é cada vez mais valorizado. Ele reforça a necessidade de dedicar a devida atenção para todos os setores da nossa vida. Por isso, a importância de se desligar do trabalho e aproveitar as tão aguardadas férias, as tão queridas férias, não é verdade? Quem vai falar com a gente aqui no Notícias do Bem sobre esse assunto é a consultora de comportamento Sandra Paiva. Você também pode participar com a gente desde agora. Deixe o seu recado ou faça a sua pergunta através do chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação para falar a respeito desse assunto, né? Férias. As férias chegaram para muita gente, mas tem muita gente que está de férias e está trabalhando. Tem muita gente que está de férias e fica no telefone celular. Tem muita gente que está de férias e acaba atendendo via home office. Enfim, a gente sabe que tem situações que são fundamentais, são precisas, né? Mas como é que a gente faz para melhorar o nosso rendimento nas férias? Como é que a gente faz para aproveitar melhor esse tempo, tá certo? Então, fique com a gente, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. E olha só, o Ministério do Trabalho apresentou o calendário de pagamento do abono salarial do PIS/PASEP para esse ano. As datas foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. A gente vai mostrar para você agora um resumo da reportagem que o Notícias do Bem preparou sobre esse tema. O pagamento do PIS/PASEP, com valor de até R$ 1.212, começa no dia 8 de fevereiro e vai até 31 de março. O abono é pago para os trabalhadores da iniciativa privada inscritos no PIS, o Programa de Integração Social, e servidores públicos cadastrados no PASEP, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. No caso dos trabalhadores da iniciativa privada,
têm direito apenas os que trabalharam com carteira assinada em 2020 e ganharam até 2 salários mínimos por mês. Para receber o benefício, o cidadão também precisa ter os dados corretamente informados pelo empregador ao governo. Ao todo, são mais de 22 milhões de beneficiários do PIS, que receberão 19 bilhões e meio em reais em benefícios. O valor do abono é proporcional ao período em que o trabalhador esteve empregado e com carteira assinada em 2020. Para saber quanto vai receber, o beneficiário só precisa multiplicar o número de meses de trabalho por R$ 101. Os pagamentos tanto do PIS quanto do PASEP são feitos de acordo com o mês de nascimento. O prazo máximo para a retirada do abono é 29 de dezembro deste ano. Para saber se tem direito a receber, a situação do benefício e a data do pagamento, é só baixar e acessar o aplicativo Caixa Tem. As dúvidas podem ser consultadas direto no aplicativo do Caixa Tem, do Caixa Trabalhador, a partir do comecinho, dia 1 de fevereiro. Nós temos essas informações, teremos essas informações. Quem recebe na Caixa o PIS? O trabalhador vinculado que tem o PIS, como o ministro falou, no caso do PASEP, será no Banco do Brasil. Olha só, várias práticas ajudam a manter a nossa saúde em dia, não é verdade? Você já ouviu falar de kefir? Pois é, muita gente conhece, muita gente não conhece o kefir. O kefir é uma bebida que ajuda a gente em muitos aspectos da nossa saúde, né? Principalmente da nossa saúde intestinal, mas também tem outras vantagens. Mas quem vai contar tudo pra gente a respeito de kefir é a Romilda Araújo, que é mestre em Ciências e Tecnologia de Alimentos, está participando ao vivo com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Romilda, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Bom dia. Um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Imagina, o prazer é nosso. Eu queria que você começasse do começo, né? Que você começasse explicando pra gente primeiro o que é o kefir. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente não conhece, pode ter ouvido falar eventualmente. Eu tenho certeza que tem muita gente que talvez nem tenha ouvido falar a respeito do kefir. Então, o kefir, né, é um produto fermentado, de origem desconhecida, né? A história do kefir, ele sabe-se assim que 2000 anos antes de Cristo o kefir já existia e que a origem dele é lá nas montanhas russas, que os muçulmanos consideravam que ele era um presente de Alá, enfim, né? Esse produto ele foi difundido e são grãos, na verdade, né? A gente fala um pool de bactérias e leveduras que são cultivados, que podem ser cultivados no leite, que podem ser cultivados na água, o mais comum é no leite, e que traz, assim, inúmeros benefícios para a saúde, né? Geralmente, esse produto, no Brasil, ele não é comercializado, né? Na Rússia, nos Estados Unidos, na Turquia, na França, você consegue ir lá no supermercado e comprar o kefir. Aqui no Brasil ele não é comercializado e isso é interessante, porque é uma coisa que é como se eu falo assim, quando eu estou dando aula com meus alunos, eu falo assim, é como se fosse uma historinha de comadre, né? Ele é passado, as pessoas procuram o kefir, você tem, não, eu tenho, você pode me passar esses grãos? E uma pessoa vai passando para outra e no Brasil é assim que esse produto ele é difundido. Entendi. E hoje no Brasil, como está o kefir? Quer dizer, é muito usado, ainda não? Quer dizer, qual é a difusão desse produto hoje no Brasil? Ele ainda é um pouco desconhecido, Romilda? Então, tecnicamente, nós não temos dados. Como ele não é um produto comercializado, então nós não temos dados científicos para te falar assim, tantos por cento da população hoje consome o kefir. Mas, de observação, sabe-se que sim, ele é muito consumido. Só que geralmente as pessoas não conhecem com esse nome. Eles costumam falar bichinhos do leite.
Bichinhos do leite. Então, é um produto funcional, tá? Então, existe uma confusão que eles falam que o kefir ele é um produto probiótico. Não, é um produto funcional, porque o produto, para ser probiótico, ele precisa ter bactérias intestinais. O produto funcional é um produto que é um alimento que é consumido normalmente na sua dieta, mas tem substâncias que, se consumidos regularmente, trazem benefício à saúde. Então, o kefir ele é um produto funcional. Uhum. Ele é muito consumido, sim. O que acontece é que, às vezes, as pessoas elas não sabem a forma correta de utilizar o kefir, de conservar o kefir, e acaba perdendo, com isso, os benefícios que ele poderia trazer, entendeu? Entendi. Bom, vamos tentar um passo a passo aqui. Primeiro explica pra gente como é que a gente faz para ter o kefir. Quer dizer, primeiro, como ele não é vendido, quer dizer, na verdade a gente teria, como é que a gente consegue ter acesso ao produto pra gente ter em casa? Porque pelo que eu entendi é como se fosse uma cultura. É isso mesmo, né, Romilda? A gente vai... É uma cultura. A gente vai cultivando, né? Cultivando isso, você vai cultivando os grãozinhos. Uhum. Então, quer dizer, eu tenho que encontrar uma pessoa que já tenha para que ela possa me dar um pouquinho, é isso? Exatamente. Se você conseguir uma colher de sopa de kefir, né, você já tem ali o começo do seu cultivo, vamos dizer assim. Né? Uhum. A hortinha já começou. E ele rende muito. E ele rende muito, tá? Às vezes você tem que descartar. Então, o que acontece? Você consegue com alguém, né? Existe no mercado uma que a gente chama culturas starters, que você pode conseguir esse kefir, mas o mais comum é você procurar alguém que tem. E pode ter certeza, é fácil, viu? Uhum. Então, você vai pegar um pouquinho dessa pessoa, né, desse kefir, você vai colocar no leite, a gente fala assim, em torno de 2 ou 3%, uma colher de sopa, num litro de leite, o leite fervido na temperatura ambiente, tá? Você vai colocar esses grãozinhos lá dentro. Você vai, e é importante que você coloque ou num pote de vidro ou num pote de plástico, porque o contato com o metal inibe o crescimento, já que nós estamos tratando de bactérias e leveduras, né? Uhum. E aí você vai colocar num potinho de plástico ou de vidro, não vai tampar, você vai cobrir com um pano ou com um guardanapo, porque eu não posso tampar com a tampa original do pote, porque vai produzir gás, tá? Então vai causar um estufamento. Então eu vou colocar um paninho ou um guardanapo, para manter a higiene, vou colocar uma borrachinha em volta e vou deixar ele quietinho, paradinho ali por em torno de 24 horas. Tá? 24 a 48 horas, depende da temperatura local. Aqui em Barbacena é muito frio e tem que deixar mais tempo. Uhum. E aí depois eu vou pegar eu vou coar, igual tá mostrando a imagem aí, né, numa peneira. Então o que a gente fala, o que fica na peneira são os grãozinhos de kefir. Então, o que você vai fazer com isso? Você vai lavar bem lavado, com água filtrada. É bom evitar o uso de água com muito cloro, né? Porque pode inibir o crescimento do kefir. E vai retornar o processo novamente. O que você filtrou, o filtrado, é aquilo que você vai consumir. Mas o interessante é que você deixe na geladeira esse filtrado por mais 24 horas. Por quê? Porque nesse período, as leveduras, as bactérias do ácido acético vão trabalhar produzindo etanol, produzindo vitaminas do complexo B e principalmente o aroma. Aí sim, o kefir está pronto para ser consumido. Entendi. Então, bom, como fazer a gente já entendeu. Agora vamos falar um pouquinho a respeito das vantagens do consumo, né? Quais são as vantagens, enfim, quais são as vantagens no organismo, né, do kefir? Em que partes do organismo ele age e de que maneira, Romilda? Então, são inúmeras, sabe? Primeiro, ele é fonte de vitamina do complexo B, principalmente B12, B1, biotina, fonte de potássio, de cálcio, de magnésio, de fósforo. O kefir, ele tem uma ação muito bacana na mobilidade intestinal, na aceleração da digestão dos alimentos.
ele assim, exerce uma função também muito interessante na estruturação epitelial, tá? Na cicatrização da pele. Para você ter uma ideia, na Rússia, há muitos anos, o kefir ele é utilizado na cicatrização da pele de pessoas que sofrem queimaduras. Sabe? Inibir o crescimento de micro-organismo patogênico, porque o kefir ele produz alguns compostos, por exemplo, peróxido de hidrogênio, ácidos orgânicos, que exercem uma ação inibidora em bactérias que, por exemplo, Staphylococcus aureus, bactérias que causam infecções intestinais. Então, o kefir, ele através dessas substâncias que ele produz, ele exerce uma ação inibitória desses micro-organismos. Ele por exemplo, pessoas que têm intolerância à lactose, é um produto que pode ser consumido por essas pessoas. Retardamento de tumores cancerígenos, ou seja, inibição do nível do LDL, né, que, entre aspas, é considerado colesterol ruim, ou seja, inúmeras vantagens, além, gente, de ser um produto refrescante, né, e, assim, muito fácil de ser consumido e com um custo bem acessível, né? Tá. Explica pra gente como é que a gente consome, então. Na verdade, ele vira uma bebida, você pode tomar ele como se fosse um shake, você pode acrescentar em outros alimentos. Quais são as formas de utilização do kefir? Olha, inúmeras, né? Você pode tomar ele como se fosse um iogurte, né? A textura de iogurte, por exemplo, não? A textura. Essa textura e o sabor varia muito dos componentes do leite, teor de gordura do leite, teor de proteína. Então, ele pode ficar um pouquinho mais firme, ele pode ficar mais ralinho, né? Eu costumo substituir, por exemplo, aqui em casa, a maionese pelo kefir. Olha. Então, para isso, eu coloco um pouco de leite em pó no leite, sabe, que vai dar origem a ele, para que ele fique um pouco mais firmezinho, tá? Então, você pode consumir como um shake, igual você falou. O teor de gordura do kefir, para você ter uma ideia, ele tem 0,2% de gordura, sabe? Se for, é claro, que depende da gordura do leite, mas é bem baixo, né? A gente está vendo as imagens que estão ilustrando aí o nosso bate-papo, né? A gente está vendo exatamente isso, né? Diversas texturas. Tem um que parece leite, tem um que parece um creme. Depende de quê para a gente chegar nessa textura, Romilda? Depende do leite que você vai utilizar no processo de fermentação. Por exemplo, da quantidade de grãos que você coloca. Mas você diz do tipo de leite, por exemplo, leite integral dá uma textura, leite desnatado dá outra, por exemplo? Isso, teor de proteína. Por que aqui em casa, quando eu quero ele mais firmezinho, eu coloco leite em pó? Porque eu aumento o teor de sólidos do produto, então eu vou ter, né, uma textura mais firmezinha. E o sabor Agora, dele, assim, também pode variar um pouco, porque, por exemplo, se você for consumir, se você não deixar, depois que você coar, você não deixar ele na geladeira por um período, para que as leveduras, as bactérias do ácido lático possam produzir o aroma, o etanol, ele vai ter um sabor mais suave. Agora, se você deixar ele um pouco, 24 horas no mínimo na geladeira, você vê que vai ter um produto com um sabor mais acentuado. Tá. E a gente pode perder a cultura do kefir, por exemplo? Tem erros comuns quando a gente pensa na cultura do kefir? Tem. O primeiro erro eu falei no início, né? Que é você colocar o kefir em ambiente de metal, né? Você tem que colocar em vidro ou plástico. E você não lavar esse kefir corretamente, né? Porque o que acontece? Ali eu tenho uma produção de ácido muito grande. Então, o próprio ácido produzido pelo kefir, se ele for em excesso, ele mata esses grãos. Por isso que eu tenho que lavar os grãos. E pode pegar, viu, gente? Desde que a mão esteja limpinha, né? Lavar esse grão bem lavado. E a água também tem que ser uma água de boa qualidade, porque senão eu contamino meus grãos. E uma informação importante é que, vamos supor, eu vou viajar. O que é que eu faço? Porque, assim, eu tenho que fazer essa lavagem, eu tenho que tirar esse kefir do leite todo dia, O que eu faço com o meu kefir se eu for viajar? Se você for viajar, você vai lavar o seu kefir bem lavadinho, vai colocar ele em água e vai colocar na geladeira. Ele fica na temperatura da geladeira de 5 a 8 dias. Romilda, eu vou ficar um mês fora de casa. Então, tem que congelar os grãozinhos.
porque senão você perde. É possível congelar, então, se você precisar se ausentar por um tempo. Essa rotina tem que ser feita todos os dias, Romilda? Todo dia tem que tirar, lavar, coar, enfim. Todo dia. Tem que fazer assim, porque senão você perde eles, né? Exige um trabalhozinho aí também, mas vale a pena, né? Vale a pena, porque vale a pena tanto em termos de benefícios para a saúde, quanto em termos de custo, né? Uhum. E qual é, enfim, e na verdade não tem um custo inicial, né? Porque os cultivadores de kefir, eles acabam doando os grãozinhos uns para os outros, é isso? É isso. Hoje, graças a Deus, tem essa cultura, né? Porque lá na antiguidade, os muçulmanos, eles não doavam de jeito nenhum para pessoas que não fossem muçulmanos, porque eles consideravam que era um presente de Alá. Hoje, graças a Deus, as pessoas já têm essa cultura de doar os grãozinhos. E já entendem que não é bem um presente de Alá, né? Não funciona dessa forma. As pessoas que quiserem mais informações... Né? Pois é. As pessoas que quiserem mais informações a respeito do kefir, tem bastante literatura na internet, tem muitos estudos a respeito do produto. Explica um pouco pra gente a respeito disso. Então, tem muito estudo a respeito do kefir, né? Tem uma professora, ela já é professora aposentada da Universidade Federal de Viçosa, Célia Lúcia, né, Ferreira. Ela tem inúmeros artigos publicados, ela é uma especialista nesse assunto, sabe? Então, assim, é muito, muito disseminado mesmo, pessoas falando, né, artigos e informação na internet, como fazer, como preparar, como utilizar o kefir. Eu acho que talvez o mais difícil seja encontrar as pessoas, ou não? Vai no Google ali e consegue achar alguém que distribui o kefir, porque, assim, eu, muito sinceramente, assim, eu nunca tinha ouvido falar de kefir. Então, para mim, tá tudo sendo muito novidade aqui, viu? Uma dica, assim, geralmente instituição de ensino que tenha curso de farmácia, curso de alimento, de leite, geralmente no laboratório tem kefir e costuma doar, sabe? Uhum. É um caminho, então, né? É um caminho. É um caminho. Aqui mesmo o pessoal vive procurando atrás de grãozinho de kefir. Tá certo. Eu queria que você deixasse seus contatos, se alguém quiser saber mais a respeito de kefir, mais a respeito do seu trabalho também, afinal de contas você também é mestre em ciências, né, e tecnologia de alimentos, então você também acho que faz aí um estudo a respeito desse alimento e de outros talvez, então quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, como é que faz para entrar em contato contigo? Então, eu sou professora no Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, no Campo Barbacena, né? Uhum. Então, é só entrar, meu e-mail é romilda.monteiro@ifsudestemg.edu.br ou me procurar via Instituto mesmo, no Campus Barbacena. Tá certo. Romilda, obrigado pelas suas informações, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Tenho certeza que muita gente ficou curiosa em relação ao kefir e muita gente vai procurar por kefir aí na internet, na vizinhança, nas instituições de ensino, que afinal de contas é um produto que faz bem, né? Um produto que a gente pode acrescentar na nossa dieta e só vamos ter vantagens então, né? Sim. Vale a pena sim. É um custo muito baixo, né? Tá certo. Obrigado mais uma vez, então. Romilda Araújo, mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos, participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, falando a respeito dos benefícios do kefir. Não sei se você já tinha ouvido falar a respeito de kefir, mas realmente para mim foi uma novidade. Mas olha aí, se você gosta, né, se você quiser experimentar, claro, tem um trabalhinho aí, né, porque todo dia tem que lavar, ele tem um manejo diário, né, mas enfim, vale a pena aí para você que quer buscar mais opções de alimentos, né? Vale a pena você dar uma pesquisada também na internet, conhecer um pouco mais, se aprofundar a respeito do assunto, se aprofundar a respeito do kefir, conhecer as suas vantagens, né? As suas vantagens médicas, as suas vantagens biológicas, enfim. Pesquisa lá, eu tenho certeza que vai valer a pena, fica a dica para você aí. E agora a gente vai saber como fica o tempo no Brasil nessa quarta-feira. Quarta-feira com previsão de chuva em boa parte do Brasil. As temperaturas entram em pequena elevação em algumas regiões do país. São Paulo vai ter sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 18 e máxima de 26 graus. Em Belo Horizonte, os mineiros vão ter sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite, mínima de 18 e máxima de 27 graus.
Em Florianópolis, Santa Catarina, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Brasília, capital federal, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 18 e 24 graus. Região Nordeste, em Itabuna, no sul da Bahia, sol com algumas nuvens, por lá não chove. As temperaturas variam entre 22 e 33 graus. E em Belém, os paraenses vão ter uma quarta-feira de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Tá aí o tempo passado a limpo para todo o Brasil e agora é hora da nossa coluna Tesouros do Cristianismo com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje ele vai apresentar para a gente algumas das moedas antigas que fazem parte dos textos bíblicos. Uma das coisas interessantes na Bíblia são as referências que Jesus fazia à questão da riqueza, do dinheiro, mas especificamente ao tipo de moedas que os cristãos daquela época usavam. E uma das referências assim muito conhecida é aquilo que a gente vê lá em Marcos 12:41, sobre aquela viúva pobre, quando ela vai à frente ao gasofilácio. Jesus faz uma comparação com os ricos e ele fica impressionado da maneira como que aquela viúva doava. E ela doava as moedinhas mais simples, as mais baratas daquela época, que se chamava quadrante. Isso aqui que nós estamos vendo aqui é uma daquelas moedinhas semelhantes àquelas que se chama quadrante. Então elas não tinham nenhum tipo de esfinge, nada. Era tão barata que era um cobre do mais barato possível. E foram duas moedinhas semelhantes a essa que aquela viúva pobre depositou em um gasofilácio à frente de Jesus. E não só isso, então nós estamos mostrando aqui um quadrante, mas a gente tem outro tipo de moedas também muito interessante. Eu estou aqui arrumando a esfinge. A outra é o que a gente chama de dracma, aquela parte lá de Mateus 17, onde Jesus faz a referência à dracma, também na questão quando ele pega uma moedinha na boca de um peixe, e essa moeda aqui é a moeda semelhante àquela que Jesus pega e ele mostra essa esfinge, porque ela tinha a esfinge de Alexandre o Grande. Então a dracma, ela era uma moeda grega ainda usada na época de Jesus. Então essa esfinge que você vê aí é a esfinge de Alexandre o Grande, e foi com uma moeda semelhante a essa lá em Mateus 17 que Jesus faz essa referência a essa dracma, e também a dracma junto com Pedro na boca de um peixe. E não só a dracma, em Mateus 22 Jesus faz uma outra referência muito interessante que ele chama de denário. É essa daqui, ó. Essa foi uma declaração revolucionária do Senhor Jesus, quando ele pega uma moeda dessa, quando os fariseus o testam, né, e provocam a Jesus, e ele dá aquela declaração revolucionária: a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Porque ele pega uma moeda como essa e fala: olha, a esfinge de quem que está aqui? Era do imperador da época, Dionísio, né, que eles colocam essa Tibérios, que eles colocam essa moeda, e ele mostra isso então a eles e diz: olha, então a César o que é de César, os impostos a César, porque a esfinge é dele, mas as coisas de Deus a Deus. Essa declaração ela foi revolucionária, porque até então todas as coisas eram feitas ao imperador, não só a parte monetária secular, mas também a parte de adoração. E quando Jesus dá essa declaração, a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, é a primeira separação entre o Estado e a igreja. Por quê? Porque as coisas de Deus eu não deveria mandar a César, mas somente a Deus. Muito bacana, né? Essas lições e esses tesouros, né, do presbítero Antônio Cabreira. Ele tem tudo isso guardado lá na sua biblioteca particular em São José do Rio Preto. A gente teve a oportunidade de fazer uma reportagem especial mostrando essa biblioteca para você, e a gente separou alguns dos tesouros que estão escondidos lá para que a gente possa mostrar para você que acompanha aqui o nosso Notícias do Bem.
E olha, se você está procurando uma escola de educação por princípios para o seu filho nesse começo de ano, é tempo de fazer matrícula, né? Confira essa dica da Lídia Dickel para você. Em 2022, o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e é pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã. Essa metodologia trabalha o potencial da criança e do adolescente, tanto na questão acadêmica quanto na construção do seu caráter, tendo como objetivo a formação de líderes para as próximas gerações. Nossos principais diferenciais são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica, TCC no 9º ano, integral com horários flexíveis. Conheça mais sobre o Centro Renovo de Educação. Pense numa escola que oferece qualidade acadêmica, desenvolvimento social, físico e cuidado emocional, mas com educação cristã. Você encontra tudo isso no CRE, Centro Renovo de Educação. Somos uma escola que trabalha para que seus filhos tenham excelência acadêmica, fundamentada em princípios bíblicos, visando formar uma geração consciente de seus valores, responsabilidades e que evidencie um caráter cristão com competência. São 2 unidades, uma em Santo Amaro e outra no Butantã. Venha nos conhecer, será uma alegria receber sua família. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Esperamos por vocês. Procure uma de nossas 2 unidades. Uma fica no Butantã e a outra em Santo Amaro. Venha nos conhecer. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Aí a dica para você então. E depois do intervalo, São Paulo anuncia plano e diz que está pronto para vacinar crianças contra a Covid-19. E ainda, muita gente está de férias e nesse comecinho de ano, mas com a tecnologia cada vez mais presente na nossa vida, fica difícil se desligar totalmente, né? Por outro lado, o conceito de equilíbrio entre vida pessoal e trabalho é cada vez mais valorizado. Por isso, a importância de se desligar do trabalho e aproveitar as tão aguardadas férias. Quem vai falar com a gente ao vivo no Notícias do Bem sobre esse assunto é a consultora de comportamento Sandra Paiva. E você também pode participar, deixe o seu recado ou faça a sua pergunta através do chat do nosso canal. Não só sobre esse assunto, né? Mas fique à vontade para interagir com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Nós vamos para o intervalo, mas é bem rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta com muito mais para você aqui na sua IPP-TV, a sua TV missionária. Continue com a gente. De 13 a 16 de fevereiro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual com o tema Avivamento, Deus abrindo o céu e descendo até nós. Palestras com os reverendos Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Jeremias Pereira e Augustus Nicodemos, além da participação de um dos maiores evangelistas da atualidade em todo o mundo, o pastor Sammy Tripp. Acesse o site www.conferenciaavivamento.org e garanta já a sua vaga. E você também pode inscrever sua igreja local como retransmissora da conferência. Junte-se a nós. Realização Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Apoio Junta Missionária de Pinheiros. Editora Ezion. EAD Mackenzie Polo Pinheiros. EAD Pinheiros e IPP-TV. 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Avivamento. Deus abrindo o céu e descendo até nós. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua investindo para que as nossas transmissões de cultos e eventos tenham cada vez mais qualidade. Compramos novos equipamentos, avaliados em mais de $15 mil, que já estão em operação. São câmeras robóticas controladas à distância, mesa de corte de imagens de última geração, microfones ambiente e outras novidades. Entre elas, uma câmera exclusiva para que as transmissões tenham intérprete de Libras ao vivo. E para continuarmos fazendo sempre o melhor para a expansão da Palavra de Deus, nós precisamos da sua ajuda.
Contribua através de Pix ou depósito em conta para os números que estão aparecendo na tela. Doe com generosidade. E não esqueça de colocar sempre 10 centavos no final do valor depositado para que a gente possa identificar a sua oferta. Participe! Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Você já conhece a Rádio Pinheiros? Louvores, programas ao vivo da IPPTV e devocionais para sua edificação. Procure por Rádio Pinheiros. Baixe o aplicativo grátis nas lojas Android ou iOS e tenha na palma da sua mão conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Que a IPPTV é sua TV missionária, você já sabe. Mas agora, as nossas madrugadas alcançam o mundo. De segunda a sexta, sempre às 2 da manhã, você confere as pregações expositivas com legendas em inglês, russo, mandarim, francês e alemão. É a palavra da verdade sendo levada para todas as línguas. Madrugada Missionária na IPPTV, levando o Evangelho a todos os povos. A editora Hebron agora é Ezion. Um ano novo, um novo nome, mas a mesma visão e missão. A nossa editora missionária inicia 2022 com um novo nome. Editora Ezion, palavra hebraica que significa visão. Continue a comprar seus livros e bíblias na Ezion. Tenha sua vida edificada com a leitura e contribua com a obra missionária. Acesse o site e confira as novidades da Ezion. editoraezion.com.br. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem, lembrando que hoje é terça-feira, hoje é dia 11 de janeiro de 2022, que bom que você continua com a gente, acompanhando aqui a nossa programação, e a gente deixa aí o site liberado para você, né, a gente deixa o chat liberado para você que está acompanhando aqui o Notícias do Bem, pode interagir com a gente, olha, tem muita gente interagindo, deixa eu pagar um pouco aqui as interações, deixa eu interagir com vocês também que estão conosco aqui. Falando sobre o kefir, né, a gente fez a entrevista agora há pouco sobre o kefir, o Cadu Oliveira entrou no chat e disse que já usou o kefir, disse que já tem experiência de usar o kefir. O Fernando Trindade Costa disse que uma amiga do trabalho dele estava distribuindo os grãozinhos de kefir entre o pessoal do trabalho, porque a colônia dela lá estava se proliferando muito, enfim, tinha muito bichinho lá, tinha muito kefir, então ela já estava distribuindo entre os amigos do trabalho. A Carla Daniele, que é de Lavras, em Minas Gerais, Lavras, interior de Minas, também conversou com a gente a respeito do kefir e ela perguntou se pode congelar o kefir. Olha, a Romilda explicou que sim, que pode ser feito o congelamento do kefir. Se você for ficar muito tempo longe, ela até deu as informações, mas você pode também buscar mais informações na internet. Mais gente interagindo com a gente aqui. A Carla Rode, de Porto Alegre, também interagindo. A Cláudia Lima, da Igreja Presbiteriana de Brasilândia, interagindo com a gente, rogando as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Obrigado, Cláudia. O Elvis Winston, dizendo que está com a gente através dos aplicativos de rádio. Elvis, obrigado pela sua participação com a gente, continue ouvindo a gente e compartilhe, é importante que você compartilhe aqui o nosso Notícias do Bem. A Débora Cruz também participando com a gente, dizendo que está muito bacana, abençoando aí a nossa programação, e a Estela Maris Tobias, falando a respeito do nosso Tesouros do Cristianismo, como é importante, né, a gente ter acesso a essas informações, a gente consegue inclusive entender as passagens bíblicas de maneira diferente, né, muito bacana realmente essa coluna Tesouros do Cristianismo. Que bom que vocês continuem
continuam com a gente, né? E continuem interagindo com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, tá certo? O espaço é todo seu, a gente tem entrevistas ainda para realizar hoje aqui, a gente tem muita informação para você, então fique à vontade para interagir e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você está acompanhando a nossa programação, curta o vídeo aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição no nosso canal, né? Deixa aí o seu joinha, ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com todos aqueles que você ama. Compartilhe com a sua família, compartilhe com seus amigos, compartilhe com os irmãos da igreja, enfim. Ajude a gente nesse grande campo missionário que é a internet, compartilhe o nosso Notícias do Bem e a nossa IPPTV, tá bom? Vamos continuar de notícia então? O estado de São Paulo está pronto para iniciar a vacinação infantil contra a Covid-19. A expectativa é de que as mais de 4 milhões de crianças com idades entre 5 e 11 anos tomem pelo menos uma dose em, no máximo, 3 semanas depois do início da campanha. A capacidade de vacinação infantil em São Paulo é de cerca de 250 mil crianças por dia. São mais de 5 mil locais disponíveis em todo o estado, número que deverá ser ampliado com postos volantes em escolas da rede estadual. Toda a logística de infraestrutura da Secretaria de Estado da Saúde está preparada para o início imediato da campanha para proteger crianças contra o coronavírus. O Estado aguarda o envio dos imunizantes pediátricos da Pfizer por parte do Ministério da Saúde, aprovado desde dezembro pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A participação das escolas, ela vai ser fundamental. Ela vai permitir que nós estejamos acolhendo aquelas crianças que lá estejam e, ao mesmo tempo, a possibilidade de resgatar naqueles faltosos uma população de 12 a 19 anos que não tomaram a sua segunda dose. São mais de 600 mil adolescentes que não fizeram uso da segunda dose, portanto, não estão devidamente imunizados. O comprovante de imunização contra a Covid-19 foi apresentado na última semana e será usado no atendimento a crianças de 5 a 11 anos nos 645 municípios paulistas. No total, serão 4,5 milhões de comprovantes impressos iguais a este. O cartão de vacinação infantil se diferencia dos demais documentos de vacinação contra o coronavírus por ter a cor amarela. A meta de São Paulo é vacinar mais de 4 milhões de crianças, com prioridade para 850 mil portadoras de comorbidades e deficiências, além de indígenas e quilombolas. A Secretaria Estadual da Saúde também já comprou 9 milhões de seringas e agulhas que serão usadas na vacinação infantil. A estrutura do Estado de São Paulo está pronta para a vacinação das crianças desde o dia 16 de dezembro, dia em que a Anvisa autorizou o imunizante da Pfizer a ser aplicado nesta população. Nós já contamos, portanto, com 4 milhões e 500 mil seringas e agulhas de 1 ml em distribuição para todos os 645 municípios, lembrando que esta é uma seringa e uma agulha específica para a vacinação deste público infantil, ao mesmo tempo que já estamos em processo de aquisição de mais 4 milhões e 500 mil seringas e agulhas, a fim de cobrir o ciclo vacinal completo desta população. Já produzimos e estamos em distribuição de 4,5 milhões carteirinhas de vacinação específicas para este público e procedemos com algumas customizações no sistema de informação, nosso sistema Vacivida, a fim de ampliar a segurança na introdução dos dados desta faixa etária. A rede conta com 5.200 postos de vacinação, distribuídos em todos os 645 municípios do estado, e um fato novo, que amplia a possibilidade de capilarização do processo de imunização, é a disponibilização das escolas estaduais aos municípios que aderirem a essa estratégia para ampliar o acesso da população infantil a este processo. A gente continua falando sobre o início da vacinação infantil contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga,
anunciou a antecipação de 600 mil doses da vacina pediátrica contra a Covid-19 produzidas pela Pfizer. Quem vai trazer as informações ao vivo para a gente a respeito dessa notícia é o repórter Matheus Santos, que está acompanhando, né, a movimentação desde cedo, aí, acompanhando as notícias. Inclusive tem informações novas a respeito da chegada, né, dos lotes dos primeiros lotes da vacina infantil da Pfizer. Oi, Matheus, traz as informações para a gente aí. A gente está com um probleminha de áudio com o Matheus, daqui a pouco ele vem com as informações aí a respeito da vacina infantil, a respeito dessa antecipação de doses, né, da vacina pediátrica contra a Covid-19 produzidas pela Pfizer. Enquanto a gente ajeita aqui o áudio do Matheus, a Lídia Dickel tem mais um recado muito especial para você que está acompanhando a gente no Notícias do Bem. Vamos ver. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? Além de produzir tintas da melhor qualidade, a Qualivinil pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site qualivinil.com.br. Então, nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Qualivinil. Tá dado o recado para você, então, tintas Qualivinil, se você vai reformar, se você está construindo, se você quer dar uma cara nova, né, para sua casa nesse começo de ano, www.qualivinil.com.br. Depois do intervalo, o Ministério do Trabalho apresenta calendário de pagamento do abono salarial do PIS/PASEP para esse ano. E ainda, muita gente está aproveitando esse comecinho de ano e está de férias, né? Mas apesar disso, tem muita gente trabalhando nas férias. Coisas da tecnologia, né? Fica difícil se desligar totalmente. Por outro lado, o conceito de equilíbrio entre vida pessoal e trabalho é cada vez mais valorizado. Por isso, é importante a gente se desligar do trabalho e aproveitar bem, né, essas tão queridas férias. Quem vai falar com a gente ao vivo no Notícias do Bem sobre esse assunto é a consultora de comportamento Sandra Paiva. Você também pode participar, dá tempo, deixe seu recado ou faça a sua pergunta através do chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. O intervalo é rápido, daqui a pouquinho a gente vai estar de volta com muito mais informações no nosso Notícias do Bem. Fique com a gente, até já! A campanha de arrecadação e distribuição de cestas básicas, promovida pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, fechou o ano com mais de 90 mil unidades entregues entre os meses de março de 2020 e dezembro de 2021. Graças à sua generosidade, nós conseguimos juntos aliviar a necessidade e a fome de muitos irmãos em todo o Brasil e em vários países do mundo. Mas a nossa mobilização não para. A campanha de 2022 já começou e nós contamos com você. O nosso primeiro alvo são 5 mil cestas. Deposite qualquer valor acima de R$ 45,90 na nossa conta ou faça um Pix para o número que está aparecendo na sua tela. Não esqueça de colocar os 90 centavos no final para que possamos identificar a sua doação. Doe! Faça parte dessa grande ação de amor e solidariedade da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua igreja missionária. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 8 da noite, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 8 da noite, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br
E acompanhe os cultos ao vivo pela IPPTV no canal youtube.com/IPPinheiros. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. 2022, tudo novo nas tardes da IPPTV. Sempre a partir das 2h30, a sua semana tem muita teologia e ensino. Segundas e quartas, você é o convidado especial para um bate-papo sobre comportamento e cosmovisão cristã no Conversa da Tarde. Terças, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja promove o culto Mulher Esperança. Quinta-feira, o programa que orienta você em todas as questões da vida está de volta em nova temporada. Aconselhamento Bíblico. E às sextas, Helenivação te leva para conhecer um mundo da capelania. Gente cuidando de gente. Em 2022, fique ligado nas tardes da IPPTV, a sua TV missionária. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem. Que bom que você continua com a gente aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Lembrando que o nosso encontro é sempre de segunda a sexta-feira, ao vivo, às 11h30 da manhã. E o nosso horário alternativo mudou, tá bom? Nosso horário alternativo agora é 18h30. Para que você tenha todas as informações da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, as informações dos campos da Junta Missionária de Pinheiros e, é claro, as notícias que também fazem parte do nosso dia a dia. Aqui a gente fala de tudo, fala de economia, fala de saúde, fala de comportamento, fala de agronegócio, a gente fala sobre ciência e tecnologia, enfim, tem muitos assuntos que fazem parte da nossa vida e que fazem parte aqui também do nosso Notícias do Bem. A gente agradece a todos vocês que estão interagindo com a gente aqui, que estão deixando seus recados aqui no nosso chat, o espaço é de vocês. A Mari Neves, lá de Brasília, está dizendo que está chovendo lá em Brasília. Olha, aqui em São Paulo também tem uns dias que faz dias que está chovendo, chove, para, mas assim, o tempo está úmido, a temperatura baixou, não está nada parecido com o verão, pelo menos aqui em São Paulo. A gente sabe que Nordeste e Norte a realidade é diferente, né? A Joelma Caixeta ainda falando do kefir, né? Participando com a gente aqui, deixando seu recado a respeito do kefir. Olha, muita gente realmente participando, gente que conhecia, gente que não conhecia, enfim, como eu disse, né? Eu mesmo nunca tinha ouvido falar de kefir, mas achei bastante interessante. Eu tinha visto algumas coisas parecidas, né? Coisa de cultura, de bactérias, enfim, de bacilos, enfim. Já tinha visto alguma coisa, mas especificamente do kefir, ainda não tinha visto. Tem muita gente também falando a respeito da vacinação, né? A Cleia Nascimento participando com a gente, a Isa Dias também, deixando seu recado aqui no chat do nosso canal. Fique à vontade para participar. É claro que a vacinação infantil, ela ainda traz muitas dúvidas, então o ideal é que você procure as autoridades. Se você tem dúvida, procure as autoridades de saúde, procure quem entende de saúde para falar a respeito, né? Porque a melhor pessoa para falar a respeito de jornalismo é quem entende de jornalismo. A melhor pessoa para falar a respeito de saúde é quem é da área, é quem entende de saúde. Então, se você tem dúvidas, procure as pessoas que são especializadas nessa área e tire as suas dúvidas. Esse é o melhor caminho, com toda certeza. E falando em vacinação, a gente volta a falar aqui a respeito do ministro Marcelo Queiroga, que anunciou a antecipação de 600 mil doses da vacina pediátrica contra a Covid-19 produzidas pela Pfizer. O repórter Matheus Santos, agora com o áudio em dia, né? Está acompanhando desde cedo todas essas informações, inclusive a chegada dessas doses pediátricas, e vai trazer as informações para a gente. Agora vai, Matheus. Oi, Quirino, agora sim. Boa tarde para você, boa tarde para todos que estão aí acompanhando o Notícias do Bem.
Pois é, serão mais 4 milhões de doses da vacina para crianças entre 5 e 11 anos. E estados já preparam para dar a largada na imunização. Nós vimos agora há pouco na reportagem. Chegarão ao Brasil 3,74 milhões de doses neste mês de janeiro, com 1,25 milhão vindo no primeiro voo, previsto para a próxima quinta-feira, dia 13. Os próximos lotes chegam nos dias 20 e 27. Faltarão vacinas neste primeiro momento, já que a população nesta faixa etária, as crianças, é de quase 20 milhões de crianças no Brasil. E seriam necessárias 40 milhões de doses para a vacinação completa, com 2 doses. O Ministério da Saúde ainda não oficializou a data de início da vacinação, mas a informação oficial é que as doses serão distribuídas aos estados no dia seguinte à chegada ao Brasil, proporcionalmente ao tamanho da população-alvo. Quais os riscos de efeitos adversos? De acordo com a Anvisa, os principais pontos de atenção em relação ao público infantil para a aprovação da vacina são os dados de segurança e eventos adversos identificados. Na apresentação realizada, os técnicos da Anvisa mostraram resultados de um panorama dos Estados Unidos, com 4,9 milhões de crianças de 5 a 11 anos vacinadas com ao menos uma dose da Pfizer. As suspeitas de eventos adversos representavam 0,05% do total de doses administradas no país norte-americano. De acordo com a Agência Europeia de Medicamentos, que aprovou o uso na mesma faixa etária no dia 25 de novembro, os efeitos adversos mais frequentes em crianças dos 5 a 11 anos são semelhantes aos das pessoas com 12 anos ou mais. Incluem dor no local da injeção, cansaço, dor de cabeça, vermelhidão e inchaço no local da injeção, dores musculares e calafrios. Esses efeitos são geralmente leves ou moderados e melhoram alguns dias após a vacinação. Uma outra dúvida: a vacinação é segura? De acordo com a avaliação da equipe técnica da Anvisa, a vacina é segura para a aplicação dessas crianças. Para chegar à decisão, a agência contou com a consultoria de um grupo de especialistas em pediatria e imunologia. Os pesquisadores tiveram acesso aos dados dos estudos e resultados apresentados pela Pfizer. Quirino, volto com você aí. Certo, Matheus, obrigado pelas informações então, e a gente reforça, para você que está acompanhando o nosso Notícias do Bem, para você que está acompanhando esse processo agora que está se iniciando da vacinação das crianças, se você tem dúvida, procure as autoridades médicas, se informe bem a respeito do assunto, porque realmente é tudo muito novo ainda, A gente está vivendo uma situação que é toda muito nova ainda, então tudo isso precisa de avaliação adequada. E olha, o Ministério do Trabalho apresentou o calendário de pagamento do abono salarial do PIS/PASEP para esse ano. As datas foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Veja na reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. O pagamento do PIS/PASEP, com valor de até R$ 1.212, começa no dia 8 de fevereiro e vai até 31 de março. O abono é pago para os trabalhadores da iniciativa privada inscritos no PIS, o Programa de Integração Social, e servidores públicos cadastrados no PASEP, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. No caso dos trabalhadores da iniciativa privada, tem direito apenas os que trabalharam com carteira assinada em 2020 e ganharam até 2 salários mínimos por mês. Para receber o benefício, o cidadão também precisa ter os dados corretamente informados pelo empregador ao governo. Agora, anunciando que os pagamentos serão feitos conforme o calendário montado pela Caixa Federal, que dos 23 milhões de brasileiros que têm direito a esses recursos, a Caixa vai fazer o pagamento de 22 milhões de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, através do PIS, e o Banco do Brasil, através do PASEP, tem mais 1 milhão de pessoas no calendário que nós vamos apresentar a seguir. A totalidade desses benefícios, eles vão a 21,82 bilhões de reais, que nós deveremos fazer
através dos dois bancos, o pagamento no mês de fevereiro e no mês de março. Para isso, a pessoa tem que estar inscrita no mínimo há 5 anos em cada um dos programas. Ela precisa ter recebido pelo menos um mês de atividade remunerada o ano passado, no ano base, de 2020, que nós estamos pagando, e ela precisa, no mínimo, ter recebido um mês com uma faixa salarial de até 2 salários mínimos durante o ano base. Todas essas informações, elas vêm pela Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, e a avaliação da elegibilidade é realizada pela DataPrev, e como eu já expliquei originalmente, os pagamentos são feitos pela Caixa Federal, o maior volume, e pelo Banco do Brasil. Ao todo, são mais de 22 milhões de beneficiários do PIS, que receberão 19 bilhões e meio em reais em benefícios. O valor do abono é proporcional ao período em que o trabalhador esteve empregado e com carteira assinada em 2020. Para saber quanto vai receber, o beneficiário só precisa multiplicar o número de meses de trabalho por R$ 101. Os pagamentos tanto do PIS quanto do PASEP são feitos de acordo com o mês de nascimento. O prazo máximo para a retirada do abono é 29 de dezembro deste ano. Para saber se tem direito a receber, a situação do benefício e a data do pagamento, é só baixar e acessar o aplicativo Caixa Tem. As dúvidas podem ser consultadas direto no aplicativo do Caixa Tem, do Caixa Trabalhador, a partir do comecinho, dia 1 de fevereiro. Nós temos essas informações, teremos essas informações. Quem recebe na Caixa o PIS? O trabalhador vinculado que tem o PIS, como o ministro falou, no caso do PASEP, será no Banco do Brasil. E esse pagamento é via crédito em conta corrente ou na poupança da Caixa Econômica, crédito pelo Caixa Tem, isso é uma grande diferença. 109 milhões de brasileiros têm uma conta corrente digital gratuita, é o maior banco digital de longe do Hemisfério Sul, e hoje, depois de quase 2 anos de uso, as pessoas já têm uma familiaridade muito grande. Não havia tão normalmente esse crédito no PIS, então é mais um benefício para a população, em especial as pessoas mais carentes. Também pode ser pelo cartão do cidadão e senha, nos casos em que não foi possível abrir uma conta digital, que é a minoria, ou seja, dos 22 milhões, 95% já tem, e as pessoas podem abrir também. Muito bem, então aí as informações do PIS-PASEP, então, para você que está acompanhando o nosso Notícias do Bem, lembrando que o PIS, né, para quem recebeu até 2 salários mínimos no ano passado, então os trabalhadores que têm direito ao PIS-PASEP precisam ficar de olho aí nas datas de pagamento, fiquem de olho no calendário que já vai começar a ser pago, na verdade, né? E olha só, nesse ano a gente vai ter novidades na nossa Escola Bíblica Dominical, aliás, muitas novidades na nossa EBD. Confira nesse recado da Lídia Dickel para você. Em 2022, a Escola Bíblica Dominical de Adultos vai estar de cara nova, com cursos mais curtos e dinâmicos. A reestruturação vai aprofundar ainda mais o estudo da Palavra de Deus a partir de estudos expositivos dos livros da Bíblia. O eixo doutrinário ele vai continuar, mas também estará de cara nova. Não deixe de acompanhar as próximas informações e já se prepare para fazer parte da melhor escola do mundo, a nossa EBD. Bom, muita gente está de férias nesse comecinho de ano, né? Mas com a tecnologia está cada vez mais presente na nossa vida e aí fica cada vez mais difícil a gente se desligar totalmente, né? Alguns profissionais, mesmo em recesso, acabam executando tarefas ou sendo consultados durante esse período, inevitavelmente. Por outro lado, a gente sabe que a gente precisa equilibrar mais a nossa vida pessoal e o trabalho, a gente sabe que a gente precisa dedicar a devida atenção para todos os setores da nossa vida e por isso a gente sabe que férias precisam ser devidamente aproveitadas. Mas quem
vai falar com a gente ao vivo no Notícias do Bem sobre esse assunto é a consultora de comportamento Sandra Paiva, que está conosco. Sandra, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso Notícias do Bem. Dá tempo ainda, né? Feliz 2022. É sempre um prazer conversar com você aqui. Que bom. Feliz 2022 para você e para todo mundo que está assistindo a gente também. Bacana. Só uma pergunta, você está me vendo de ponta cabeça? Não, tô te vendo certinha, tá tudo em ordem aqui. Então tá bom, é porque deu algum crepe aqui que eu me vejo de dois jeitos, mas não, seguimos tá tudo, em frente. Tá tudo bem. Sandra, primeiro, essa coisa das férias, assim, é um período em que a gente deveria realmente se dedicar ao descanso e que hoje isso tem acontecido cada vez menos, não? É verdade. É verdade, é a tal da saúde mental que a gente tem falado tanto nesses últimos meses, né? É verdade. E ó, você me pegou justamente quando eu tô de férias. Tá vendo? Tá vendo? Eu tô no Rio, na casa dos meus sobrinhos, e tô de férias, né? Então, é bom falar sobre esse assunto, né? Uhum. Mas você falou uma coisa importante, é muito difícil para algumas pessoas desligarem do trabalho no momento das férias, né? Dá aquela vontade de acessar o celular, o WhatsApp, olhar o e-mail do computador, e acho que essas coisas são prejudiciais. E acho que trava aqui. A gente teve um probleminha, Sandra, a gente está tendo um probleminha de conexão, eu não consegui te ouvir o finalzinho aí, você repete pra gente então, você estava contando pra gente que você está de férias no Rio de Janeiro, mas que a gente precisa se desligar, não é isso? É verdade. A conexão da Sandra não tá legal. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, vamos ver se a gente consegue melhorar essa conexão da Sandra, que está de férias, né? Está tentando falar com a gente aqui a respeito desse assunto aqui no nosso Notícias do Bem. Vamos para o intervalo, vamos fazer um intervalo rápido. Na volta, a gente continua o nosso bate-papo com a Sandra Paiva, consultora de comportamento, sobre como se desligar do trabalho durante as férias. Notícias do Bem volta já já, então. 2022, tudo novo nas tardes da IPP-TV. Sempre a partir das 2h30, a sua semana tem muita teologia e ensino. Segundas e quartas, você é o convidado especial para um bate-papo sobre comportamento e cosmovisão cristã no Conversa da Tarde. Terças, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja promove o culto Mulher Esperança. Quinta-feira, o programa que orienta você em todas as questões da vida está de volta em nova temporada. Aconselhamento Bíblico. E às sextas, Helenivação te leva para conhecer um mundo da capelania. Gente cuidando de gente. Em 2022, fique ligado nas tardes da IPP-TV, a sua TV missionária. Vamos lá, estamos de volta, a gente foi para esse intervalo rapidinho, só para a gente poder ajustar aqui a Sandra. Vamos ver se está tudo bem agora, vamos ver se melhorou o sinal. A gente não estava você não estava de ponta cabeça, mas a gente não estava te ouvindo, porque estava travando muito. Vamos ver se está tudo bem agora, Sandra. Eu mudei a rede aqui também, vamos ver. Não, agora parece que tá bacana. Vamos lá então para essa primeira informação então, né? Vamos retomar o nosso papo aqui. Primeiro falando a respeito da importância que a gente precisa dar, né, ao período de férias que a gente tem que viver aqui. Ao período de férias é um período de pausa de atividades rotineiras, né? Então, o trabalho é uma atividade rotineira, às vezes a dinâmica da casa é uma atividade rotineira. Então, esse é o motivo das férias. E muita gente no trabalho não tem como... Ele te cortou. Ele já voltou. Desculpa, é que eu recebi um aviso que estava cortado, mas ele já não sabe que voltou mais. Muitas pessoas têm dificuldade de tirar férias no trabalho porque elas ficam com receio de que alguma decisão seja tomada, alguma mudança ocorra e elas vão perder aquele processo.
E isso traz uma sobrecarga maior e uma vontade maior da gente usar os aparelhos de tecnologia, WhatsApp, computador, e-mail, tablet, para dar uma pesquisadinha no que está acontecendo no trabalho. Só que isso sobrecarrega mais ainda a nossa atividade mental ligada ao trabalho, né? A preocupação. Então, você ficar ocupado com algo que não precisa porque você está no seu período de pausa. Então, essa é uma coisa importante da gente pensar. E tem algumas maneiras da gente começar a trabalhar para que isso não aconteça, né? Então, o objetivo aqui é a gente falar um pouquinho de como fazer isso. Primeiro, tem uma coisa importante no seu trabalho. Planeje as suas férias. Veja quem você tem que comunicar que está de férias, seus clientes internos ou externos, né? O quanto você vai poder estar acessível ou não, e comunique e planeje para que você, ao sair de férias, as pessoas saibam que você está num período de descanso, que é justo para todo mundo, né? E faça um roteiro das suas férias. O que você vai fazer? Eu vou ler um livro, eu vou visitar 2 museus, eu vou visitar familiares, eu vou para a praia descansar, então na praia eu vou caminhar de manhã ou no final da tarde, porque como a gente está muito acostumado com a nossa rotina do trabalho, né, do dia a dia, de um dia para o outro é difícil desligar, mas se você tiver algo que é prazeroso, que é gostoso para fazer, é mais fácil você se encaixar nisso e se desligar um pouquinho do celular, né? Que é o grande vilão para hoje você não tirar suas férias merecidas. É verdade. Sandra, a gente pode dizer que a gente é um pouco responsável também por essa questão, então, diante de tudo que você comentou com a gente aqui, quer dizer, na verdade a gente sai de férias, mas a gente meio que não quer largar o osso também, isso acontece? Acontece. A gente tem um estudo no Canadá que mostra, numa universidade, que 43% das pessoas têm receio de tirar férias, com esse medo, né, de acontecer alguma coisa e ela não participar, ela não ficar sabendo. Então, nós somos responsáveis, sim, mas essa é uma educação social, porque muitas vezes você pode estar de férias e você é acionado pelo seu trabalho, né? Então, você pode combinar com o seu gestor, com a sua equipe, quais serão os motivos que farão com que você seja acionado. É uma coisa de alinhamento, de comunicação, de conversa, né? Para que você, ao ser acionado, saiba que realmente aquilo é uma coisa importante. E tem trabalhos que são assim, né? Os médicos, quem trabalha com uma operação industrial, alguma coisa mais que depende mesmo do dia a dia. Então tem áreas, tem setores que às vezes a gente realmente não consegue se desligar totalmente, mas na maioria das vezes nós é que somos responsáveis por dar esse limite. É verdade. Agora, Sandra, como é que a gente pode se reeducar, então, se a gente tem esse hábito de não se desligar? Porque aí entra uma questão de reeducação da gente, né? Por exemplo, uma coisa que é boa, e eu faço isso direto, é bom para mim também, eu tiro as notificações do celular. Boa. Então, por quê? Porque quando a gente vê que tem uma mensagenzinha lá, nós somos alimentados por uma enzima chamada dopamina, que é um hormônio do prazer. Então, eu quero ver o que está lá, e eu sinto prazer na hora que eu vejo a notícia, a mensagem, mesmo que aquilo me traga algum certo trabalho. Então, tirar as notificações do celular, deixar aviso no seu status do WhatsApp, estou em férias, sabe? Tirar um pouquinho a setinha azul de que você leu a mensagem, né? Por quê? Porque isso vai causar ansiedade na outra pessoa, se você leu ou não, e às vezes a gente não quer ler aquela mensagem. Computador, se você usa um computador da empresa, né, e leva ele para casa, deixa o computador em casa, né, não guarda, e estabeleça alguns horários de descanso para você, né? A gente tem muita dificuldade de ficar feliz quando a gente está descansando, porque parece que a gente precisa estar fazendo alguma coisa. E, infelizmente, a gente vive numa sociedade que exaustão virou status.
Quanto mais você diz que está cansada, que está exausta, que está corrida, mais valorizado você é. E isso é uma distorção de conceito, né? É verdade. E tem uma outra questão que talvez possa fazer parte dessa equação aí, que é a questão da segurança, né? Algumas pessoas saem de férias e acabam se sentindo inseguras, né? Porque acham que podem ser substituídas, e aí, meu Deus, vão me substituir, não vão descobrir que não precisam mais de mim. Também tem isso sim. E aí é que vale o seu alinhamento com o seu chefe, com o seu gestor, né? E com a sua equipe. Isso é querer controlar o incontrolável. Porque se eu tiver que ser demitida, eu vou ser demitida estando de férias ou não. É verdade. Eu sou demitida por um mau comportamento na empresa, por falhas graves, não porque eu estou de férias. O estar de férias é um fantasma que as pessoas têm, uma assombração mesmo de que, como ela não está lá no trabalho, ela não está vendo o que está acontecendo e ela não consegue controlar, ela acha então que são as férias a responsável por ela ser demitida. E não é verdade, isso é mito. É verdade, a gente precisa se reeducar em muitos aspectos, né? E ter sempre em mente, né, Sandra, que as férias, elas são extremamente produtivas para que a gente tenha um outro período de trabalho que venha a seguir também muito produtivo, né? E quando você realmente consegue se desligar do seu trabalho, você volta muito mais recarregado para suas atividades rotineiras, porque o seu cérebro, ele precisa de uma pausa, de um descanso. E nas férias você pode ter a oportunidade de criar novos hábitos. A gente já falou aqui de hábito, né? De bons hábitos, sabe? Dormir um pouco mais cedo, comer melhor. Então as férias também é uma oportunidade, às vezes, para a gente reorganizar a nossa vida, que o cotidiano, a corrida do dia a dia não faz a gente pensar na gente, né? É uma forma de autocuidado, da gente se cuidar, preservando, olhando as férias não como um período de que, não vou fazer nada. Não, eu vou fazer muitas coisas que são boas e diferentes das minhas atividades repetitivas, né? Esse é o caminho. Sandra, obrigado por ter atendido a gente aí em plenas férias, inclusive. Quem quiser conversar mais com você a respeito de comportamento, quem quiser conversar mais com você a respeito do seu trabalho, depois que você voltar das férias, obviamente, mas eu queria que você deixasse aí as suas redes sociais também. Tá bom, eu vou deixar o meu perfil no Instagram. Eu trabalho principalmente com mães que trabalham, né, que tem que conciliar carreira com maternidade. Não tem férias na área nunca, de desenvolvimento de pessoas, não, maternidade não tem nunca, né? @Sandra Caruso Paiva, você me manda uma mensagem por lá, que eu te respondo rapidinho. Tá certo. @Sandra Caruso Paiva é o Instagram, né? Para que as pessoas possam conhecer mais o seu trabalho. Sandra, obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. É sempre um prazer, né, a gente conversar contigo. E obrigado por nos atender aí em plenas férias, né? Aproveite bastante. Até a volta. Esse não é um trabalho. Essa é uma coisa gostosa de fazer, independente se eu estou de férias ou não. Que bacana, que bacana. Tá, obrigado, Sandra. Um beijo, boa semana para todos. Feliz 2022 para você. Deus abençoe. Para vocês também. Tchau, tchau. Obrigado. Tá aí a Sandra Paiva falando com a gente a respeito de trabalho nas férias. Não, nada de trabalho nas férias. Tem que se desligar. Você viu aí a importância, né? Bom, Notícias do Bem de hoje está chegando ao fim. Lembrando que o nosso encontro é sempre de segunda a sexta, às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6h30 da tarde. E você pode ver e rever o nosso Notícias do Bem e todos os programas da IPP TV quando e onde você quiser no canal IPP Play. É muito fácil. Acesse lá youtube.com/IPPplay. Acione o sininho para você receber todas as notificações e faça a sua inscrição no nosso canal. O IPP Play tem todo o conteúdo da IPP TV sempre disponível para você. É o nosso primeiro canal cristão reformado 24 horas por dia na internet. A gente volta amanhã, a partir das 11h30 da manhã, ao vivo aqui na IPP TV com mais informações para você no nosso Notícias do Bem. Até lá. Tchau, tchau.